dia, faço votos que já tenham aproveitado aí as primeiras atividades hoje do SEMEAD. Agora vamos dar início a mais uma dessas atividades que nós intitulamos de Business Cases, né? Essas atividades, elas estão voltadas a uma conexão entre aquilo que nós discutimos na academia e aquilo que nós vemos, tá certo, no mundo, né? No mundo empresarial, né? No mundo real. Queremos fazer esse diálogo, né? E, para tanto, contamos aí com o apoio de algumas entidades, e nesse caso em particular, do IBGC, né? E eu já então faço aqui os nossos agradecimentos ao IBGC e mais ainda em nome do Thomas e da Heloísa, que pelo IBGC estão participando dessa sessão. Agradeço também ao professor Cláudio, que irá moderar essa sessão, enfim, alguém da academia que estuda essa temática de governança corporativa. Vou pedir para que eles façam uma breve autoapresentação antes de iniciarem a sua atividade. Agradeço a presença de todos, né, e faço votos de uma feliz sessão. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, João. Parabenizo você inicialmente aí por toda a oportunidade que você nos proporciona com esse painel, né? Agradeço. Eu acho que é uma oportunidade muito especial da gente ter o IBGC, né? A aproximação maior do IBGC com a academia é algo que, né, a gente sempre discute aqui, como a gente ter a oportunidade de trazer, né, o campo de conhecimento, o mundo real da área de governança, né, dentro do nosso ambiente, que muitas vezes é difícil essa tangibilização por parte dos pesquisadores em relação à prática real dentro do mundo corporativo. E agradeço, obviamente, a disponibilidade do IBGC, né, na figura da Heloísa Bédicas, que é a superintendente-geral do IBGC, e do Thomas Bru, que é um praticante, um ativista da governança, participando já de uma maneira bastante intensa das atividades do IBGC. E também agradeço, né, os nossos egressos aqui da casa, hoje, né, participando do IBGC ativamente em diversas atividades, o Tobias Coutinho Parente, que participou diretamente da viabilização desse evento, e o Tiago Góes, né, que são alunos acadêmicos que saíram aqui da FEA, né, na área de pesquisa em governança, e hoje estão inseridos dentro do mundo real da governança, né, oferecendo a contribuição acadêmica, fazendo o link acadêmico com o IBGC. Bom, eu não vou me estender aqui, na verdade, eu quero passar rapidamente aqui a palavra para o Thomas e contextualizar o espírito do nosso evento, que é o debate da governança, especialmente num ambiente de transformações disruptivas em vários setores de atividades, né? E como, né, o ambiente de governança que tem, né, muita gente acaba confundindo até governança com conformidade, com compliance, com controles internos, né? Quer dizer, o papel da governança no alinhamento, né, e na busca de você trabalhar toda essa parte do controle da organização, né, das atividades em termos da conformidade e da atuação dos agentes. Mas governança é muito mais amplo que isto. Governança tem um lado fundamental prospectivo ligado à estratégia das organizações, né? E no ambiente de governança é onde se dão todas as grandes decisões estratégicas que vão levar ao futuro das organizações. E no ambiente onde nós estamos inseridos, o grande hot topic hoje da governança é justamente como se dá esse processo de tomada de decisão num ambiente absolutamente disruptivo, em que paradigmas vão sendo quebrados a todo momento, negócios deixam de existir, outros negócios se criam da noite para o dia, e como é que como as lideranças do mundo corporativo, como os conselheiros das organizações, e eu brinco aqui também, Heloísa, até com os alunos nas classes, que a gente tem muitas vezes um problema de semântica, né, no inconsciente coletivo em relação a
ao papel do conselho, né? Quer dizer, ainda muita gente, claro que hoje muito menos, até pelo papel do IBGC, mas tem a ideia do conselho, o conselheiro, como aquele que está lá para dar conselho, né? Quer dizer, saiu do mundo executivo e agora vai assumir uma posição no conselho e dá uns pitacos lá e dá alguns conselhos. No mundo anglo-saxão, a gente tem definição muito mais precisa do que, de fato, é o conselho. É o Board of Directors, é quem efetivamente dirige a companhia, né? Define os rumos da companhia. E aqui os executivos, né, nós chamamos de diretores, mas, na verdade, né, eles são os officers, né, são os executive officers, estão lá para executar. Então, muitas vezes, a gente tem essa, né, um pouco essa não clareza e da importância do papel do Conselho de Administração no processo de tomada de decisão estratégico das organizações. Você vai falar exatamente sobre esse ponto. Então, dentro desse contexto das inovações, das mudanças disruptivas, a gente tem o prazer de ter o Thomas, né, que é um participante no mundo corporativo, né, em altos cargos, na área de relação com investidores, em outras interfaces, né, em posições executivas das empresas e também, né, à frente de conselhos de empresas. Ele, né, se apresenta aqui muito melhor que eu, e depois a gente vai passar a palavra para a Heloísa, como superintendente do IBGC, que é o grande locus, o grande fórum, né, no Brasil, né, e exportando conhecimento em governança para outros países, como montar um instituto com a qualidade que o IBGC tem, né, justamente para servir como um fórum onde todas as questões, os grandes tópicos da governança são reverberados dentro desse ambiente que a Heloísa lidera como superintendente. Ok? Então, a nossa dinâmica aqui, nós vamos fazer 20 minutos de uma fala do Thomas, e depois a Heloísa terá mais 20 minutos, e nós abrimos 20 minutos para ter um debate com a plateia. Tudo bem? Thomas, então eu te peço aí, você fica à vontade para conduzir. Obrigado também pelo convite. Eu estou olhando o celular, não porque eu sou viciado, é um pouco para olhar o horário, tá? Então, hoje, o cara não consegue nem falar sem olhar no celular, apenas para a gente ter um pouco de controle de horário. Bom, eu estou voltando a casa, então eu também represento a ligação entre a academia e a prática. E eu tenho um mestrado aqui pela FEA-USP, pelo Departamento de Contabilidade, com dissertação defendida. Meu orientador foi o professor Sérgio Diodícibus. Eu cheguei a dar aula na USP durante aquele período e depois fui para o mundo corporativo, onde fui executivo, principalmente na área de finanças. E nos últimos 10 anos, como eu era da área de finanças, eu já tinha bastante contato com a governança. E aí, depois, quando eu comecei a pensar na minha segunda carreira, eu falei, puxa, acho que conselhos de administração e comitês seria uma coisa interessante. Então, nos últimos 10 anos, primeiro eu juntei minha atividade executiva, acumulei com alguns conselhos de administração, fiz primeiro o curso no IBGC, e depois comecei a trabalhar em conselhos, e ainda tinha atividade executiva junto. As empresas hoje se interessam um pouco mais em ter executivos que também participem de conselhos fora, porque é uma forma de você sair um pouco do seu ambiente e fazer essa colaboração para fora e para dentro. Você traz ideias, leva ideias, então isso hoje já é alguma coisa bem mais aceita. E nos últimos, talvez 5 anos, eu tenho me dedicado completamente à atividade de conselhos de administração, atividade de comitês de auditoria, comitês de finanças, e também continuar o que eu sempre gostei, que é dar aula. Eu nunca deixei de dar aula, mesmo quando eu era executivo, eu saía correndo à noite, pelo menos uma vez por semana, para dar aula em cursos de MBA. Obrigado. Eu continuo fazendo isso hoje, e eu sou professor do próprio IBGC e também da Fundação Dom Cabral. Então, eu tenho por vocação isso, e a USP para mim, uma fonte de orgulho no meu currículo. Eu estou muito feliz de estar de volta. Não é a primeira vez, vim aqui há pouco tempo,
num dia fantástico sobre inovação, aqui que o professor Cláudio organizou, e estou feliz de estar de volta hoje também. Bom, eu resolvi falar um pouquinho para vocês mais desse lado pessoal, dessa minha jornada com inovação. Ela começou há cerca de 3 anos, quando começou-se a falar mais de perto do assunto de inovação, e falei, puxa, eu tenho que entender um pouco mais desse assunto. E aí eu comecei a pensar, e já surgiram os primeiros debates, que diziam assim, bom, o Conselho de Administração ele tem como objetivo preservar o patrimônio das empresas, otimizar o seu resultado a longo prazo. Ele é um órgão, por definição, conservador. Ele não tem nada a ver com inovação. Será que nós vamos ter que segurar a inovação nos nossos conselhos de administração? Né? Somos pessoas, geralmente, cabelos brancos ou sem cabelos, e mesmo isso está mudando bastante. Mas será que nós vamos ter que refrear isso? Qual é o papel do Conselho na inovação? E aí já foi o primeiro raciocínio, tentando juntar um pouco a prática com a teoria, né? Se a gente pensar na inovação como uma ameaça, e é como muitas empresas estão pensando, nossa, alguém vai me kodakear, né? Que é a expressão que a gente gosta, né, Luísa? Vou cair fora do mercado, é uma ameaça isso para mim. Bom, mesmo assim, já cabe ao Conselho de Administração e à empresa como um todo, e à sua gestão, olhar a inovação, no mínimo para preservar o patrimônio da empresa. Puxa, temos que olhar a inovação, porque se a gente não olhar nada, a empresa talvez desapareça, e está no nosso papel a preservação e o olhar de longo prazo da empresa. Então, até pelo lado da ameaça, já vale. Agora, eu acho mais interessante a gente olhar a inovação como uma oportunidade. Todas as empresas têm na inovação enormes oportunidades para seus negócios. Repensar seus negócios, ocupar novos mercados, trabalhar de uma forma diferente. E se você olha sobre a oportunidade, fica ainda mais fácil, porque nós temos que trabalhar para otimizar os retornos a longo prazo. Então, de novo, tanto do ponto de vista de ameaça como do ponto de vista de oportunidade, faz todo sentido um conselheiro se envolver com a inovação. E, obviamente, não só o conselho, mas aqui o raciocínio do conselho, e essa visão que a gente tem um pouco conservadora de como é um conselho, né? Mas não, se a gente pensa nesses objetivos dele, a gente vê que o conselho também tem que atuar proativamente. E a inovação é um caso onde, sim, tanto do ponto de vista de ameaça como de oportunidade, o Conselho tem um papel grande. Na verdade, a inovação se insere na estratégia da empresa, né? Não existe inovação no vácuo, ela é parte da estratégia. A estratégia é a grande atividade que o Conselho de Administração deveria atuar, em qual o Conselho deveria atuar, em conjunto com a gestão da empresa. Então, pronto. Tem um papel, sim, e cabe ao conselheiro entender como funciona a inovação, conhecer a inovação de perto, e foi, inclusive, o que nós fizemos no IBGC, vou comentar, uma jornada técnica esse ano para o Vale do Silício. Mas eu comecei, então, puxa, tem toda uma justificativa e tem toda uma importância, mais do que uma justificativa, uma necessidade do conselheiro conhecer essa inovação que está acontecendo agora. A inovação sempre ocorreu, mudou muito a velocidade da inovação, né, e como ela atinge as empresas de forma radical, e nós, conselheiros, temos sim que participar. A minha jornada foi ir ao encontro da inovação, nos ambientes de inovação. Um dos lugares interessantes que eu fui foi o Cubo. O Cubo é um coworking, uma joint venture do Banco Itaú, junto com a Redpoint, que é uma empresa de investimento em inovação. E quando eu cheguei lá a primeira vez, há uns dois anos atrás, eu realmente me espantei de ver aquele ambiente, né, um ambiente todo aberto, com vários jovens
com empresas de startups ocupando uma mesa ou uma sala pequena, meia dúzia de pessoas. É isso que a gente via lá no Cubo, e conhecer essas empresas e a forma como estava sendo feito, e lá você vê uma das formas como as empresas estão atuando. Quer dizer, o Cubo tem várias startups e tem empresas incumbentes, empresas tradicionais, grandes, que também ocupam um espaço lá para estarem em contato com essas startups. Então, é uma das formas que a gente já vê o que as empresas estão fazendo para ficar perto da inovação. E vimos o Banco do Brasil lá na Plug and Play. Exatamente. A Heloísa está lembrando muito bem. Vimos a mesma coisa em nível internacional, quando fomos na jornada, a Plug and Play, uma empresa interessantíssima, que é uma aceleradora e um coworking, um ambiente com centenas de startups. O Cubo aqui tinha 50 naquela época, o Plug and Play já tinha centenas, e lá nós vimos o Banco do Brasil também ocupando um espaço. Semana passada eu conversei com o diretor, ele veio fazer um curso no IBGC, e a gente conversando na hora do almoço, o diretor de TI, ele tem um pequeno grupo fixo lá, e cada 3 meses uma equipe vai para lá, de várias áreas do banco, fica lá 3 meses, e tem que trazer, ou deve trazer, um projeto para o banco. Então, também um formato que a gente está vendo, essas equipes mistas vão para lá, e ele diz que muitas das coisas que a gente tem visto, muitas dessas equipes trazem inovações. Eu tenho visto isso porque eu sou cliente do Banco Brasil, eu disse para ele, eu vi uma melhora muito grande no app e na forma do cliente interagir com o banco. Então, você percebe claramente a ligação desse programa internacional, onde gente de várias áreas vai e traz projetos de inovação que o banco implementa. Né? É nítido para mim, como cliente, ver isso acontecer. Ainda ouvi no Cubo, quando o Cubo completou 2 anos, ele agora está no 3º, ele teve um evento, e o Pedro Moreira Salles, que é o co-chair, é o presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, ele veio dar uma palestra, fiquei impressionado com a sinceridade, onde ele dizia assim, o Itaú é um banco vencedor, ele tem um modelo de negócio vencedor, mas nós sabemos que daqui 10 anos vai ter que ser completamente diferente. E eu digo para vocês, disse o Pedro para a plateia lotada, né, como é difícil você mexer na sua cabeça quando você tem um modelo de negócio que está ganhando dinheiro, que é vencedor. Isso é tremendamente difícil. A gente sabe que vai ter que mudar, e a gente tem uma enorme dificuldade de pensar isso. Então, isso também. Todas as fintechs chegando. E tem, bom, isso sem dúvida nenhuma, eles estão tentando acompanhar tudo, e mesmo tendo o Cubo lá do lado, e mesmo sabendo que tem que mudar os negócios, ele diz, nossa, como é difícil a gente fazer mudanças, sabendo de tudo isso, porque é um modelo que está dando certo. Então, essa é outra coisa muito importante. Né? As coisas, quando dão certo, é muito difícil você fazer mudança. Né? Quando as coisas estão dando errado, é mais fácil da gente fazer mudança. Então, o desafio é fazer mudança também quando as coisas estão dando certo. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, e que fez parte, é isso mesmo, está perfeito, outra coisa que eu fui na South by Southwest, a SXSW, e isso aqui é parte de uma apresentação que eu fiz aos conselhos de administração onde eu estou, e fiz também no IBGC. Essa é uma viagem fundamental para todos nós que nos interessamos por inovação, com a vantagem de não ser uma viagem cara. Mas a cidade de Austin, no Texas, todo mês de março, há vários anos, ela tem um evento que é difícil de dar um nome específico para ele, mas a cidade fica totalmente tomada por esse evento, os hotéis, os restaurantes, os bares, as praças públicas, milhares de pessoas do mundo inteiro que vão lá, numa jornada de 10 dias que eu qualifiquei como, né, tecnologia mais comportamento. Você vai lá, eu, por exemplo, tive que montar um sensor, fui num workshop montar um sensor para ver como é a coisa do IoT, né,
da internet das coisas, a gente montando um sensor diferenciado que tinha algumas características, depois palestras e keynote speakers dos mais variados tipos, como encontrar gente como o Elon Musk e várias outras pessoas interessantes. Melinda Gates vindo falar do ambiente de trabalho. Ela disse que a força de trabalho mudou desde que a Melinda Gates ela trabalhou na Microsoft, né? Ela era engenheira. Ela disse que o ambiente era terrível, muito abrasivo, era um ambiente muito ruim. Ela preferiu sair de lá. E ela disse que hoje o ambiente de trabalho mudou, mas, desculpa, a força de trabalho mudou, mas o ambiente de trabalho não mudou. Olha, então eu fui ouvir nos Estados Unidos, achei que já tinha avançado, um auditório lotado com mais de 3 mil pessoas, para falar de respeito, de igualdade, de coisas que eu achei que a gente estivesse falando no Brasil, mas que os Estados Unidos já tivessem superado. Não. Então, você vê assuntos de tecnologia, vê assuntos de inovação, de comportamento. Né? Ouvi o prefeito de Londres, o muçulmano Sadiq Khan, falar que todo dia ele recebe e-mails e mensagens do tipo, você tem que morrer, você é um traidor. E ele disse, se vocês pensam, eu me lembro muito disso, fiquei muito impressionado, se vocês, pessoas de tecnologia, acham que fazer tecnologia lhes dá toda a legitimidade, não dá. Né? Vocês terão que ser regulados, e nós políticos teremos que abraçar a tecnologia, mas vocês terão que ser regulados. Não é possível que eu receba essas mensagens todos os dias. Imagina uma criança muçulmana, eu processo todos eles, ele falou, mas nós vamos regular a indústria. E foi o que eu disse numa visita, depois, 10 pessoas que foram lá no Cuba, eu disse, olha, eu não entendo nada de tecnologia, mas vocês vão ser regulados, não vão poder fazer o que querem. E, dito e feito, veio depois o caso do Facebook, e a gente está vendo. Né? Então, esse é um papel nosso de conselheiros, né? De, ao mesmo tempo, abraçar a inovação e a tecnologia, mas ter uma postura crítica. Né? Qual é o impacto social disso tudo? Qual é o impacto ético disso tudo? Nós vimos, não só o Facebook, o Uber e outras empresas, com enormes impactos que atrapalham os negócios também. Né? Então, tudo isso é um papel do Conselho de Administração. Às vezes, o entusiasmo muito grande dos entusiastas de tecnologia. E, sim, a tecnologia é muito importante e ela tem que vir para o benefício da sociedade. Mas o jeito de fazer, a forma e tudo isso, claramente lá ficou claro. E por isso eu chamei, olha, tecnologia mais comportamento. Um conselheiro de administração, um gestor, ele precisa tomar conhecimento disso, e a vantagem da SXSW é que ele tem uma visão também crítica e não só entusiasta dos negócios. Né? Foi realmente, para mim, uma mudança muito grande na minha visão, né? De como a gente vê tecnologia. Ela tem que ser vista com entusiasmo, mas com comedimento também. E nós, no Conselho de Administração, temos um papel de olhar todos esses impactos e além de simplesmente ganhar dinheiro com aquilo tudo. Né? Hoje a gente está falando de stakeholders na governança. Todos somos impactados pelo aquilo que uma empresa faz, e nós, no Conselho de Administração, e a governança da empresa tem que se preocupar com isso. Em inovação, isso é magnificado. Né? Então, isso foi muito interessante, e tem uma coisa melhor do que isso, é muito divertido. Né? Tem cinema, tem música, tem palestra, tem livros, você encontra gente do mundo inteiro. Então, realmente um evento muito completo, e que eu tenho insistido para o pessoal de conselhos de administração e gestores irem. O Brasil tem muita gente que vai, é dos grupos maiores, mas quem vai lá é o pessoal de agência, pessoal de marketing. Nós precisamos que pessoal de administração de empresas, pessoal de governança, conselheiros, né, frequentem esses ambientes e vejam concretamente. Tem feiras lá, então foi a primeira vez que eu pus um óculos de realidade virtual e entendi o que é aquilo. Não basta a gente ler e discutir, a gente tem que usar, ver acontecendo. Isso dá outra perspectiva para a gente. Então, é um evento que eu realmente insisto bastante, e até porque, claro, você tem que pagar a passagem, tem que ter a estadia,
mas você tem preços, tem preços diferentes, você tem acesso a tudo o que acontece, você tem acesso mais limitado ou maior, dependendo do preço que você paga. Mas com $1.000, por exemplo, você não consegue acompanhar a quantidade de eventos que acontece. Eu estimei que eu fui de manhã até de noite, eu voltava meia-noite, às vezes esqueci de comer, e eu fui em 2% dos eventos, né? Fui um sujeito aplicado e consegui mais ou menos 2% dos eventos. Então, é um lugar, é um banho de tecnologia e comportamento de uma forma muito boa. Ainda tenho 10 minutos pela minha conta, ou não bate? 4 minutos, ok. Então, últimos 4 minutos. Pode usar lá. Não, tudo bem. Outro evento importante que eu queria comentar com vocês é a ida para Israel, que hoje é um país de 8 milhões, com um hub muito pequeno, um hub muito grande para um país muito pequeno. Tem 8 milhões de pessoas, não tem recursos naturais, é cercado por países que gostariam de eliminar Israel da face da terra, então não tem muita facilidade para nada. E foi na inovação que Israel encontrou a sua fonte de riqueza. E lá eu também aprendi coisas importantes. Então, aprendi o conceito de ecossistema, né? Então, vou desenhar ele rapidinho para vocês. Né? E lá, então, o que a gente aprende é que você precisa ter várias partes que colaboram. Aqui tem dinheiro para todas as etapas da inovação, tem também laboratórios e empresas do mundo inteiro que têm seus centros de pesquisa, tem o governo atuando e tem as universidades atuando muito forte. Então, para falar da universidade, a universidade é fundamental para a inovação, e lá toda a universidade tem um departamento comercial para tentar transformar a propriedade industrial, a propriedade intelectual em dinheiro, trabalhar em conjunto com as empresas. Isso gera uma riqueza fantástica e nós temos que fazer cada vez mais isso nas nossas universidades. Mas a palavra-chave aqui é conexão. Então, aqui eu aprendi o valor da conexão. Então, a empresa ela não pode ficar voltada para dentro, ela tem que colaborar, ela tem que estar conectada. Cada país tem o seu ecossistema, cada estado, um país grande como o Brasil, tem ecossistemas diferentes, mas é preciso que todos colaborem. Nenhuma empresa individualmente vai conseguir fazer inovação. As empresas individualmente vão perder seu valor como empresa e vão ganhar muito mais valor na medida que elas estejam conectadas. E é verdade isso para a universidade e para todos esses agentes, inclusive o governo, como ele atua nisso. E nós fomos também, o IBGC, para a Jornada Técnica no Vale do Silício, e os Estados Unidos, a gente pode falar de abundância, né? Aquilo é impressionante, o tamanho, a quantidade de empresas, a quantidade de dinheiro. E lá o que a gente vê, basicamente, é outra palavra importante, que é o mindset. Então, é essa combinação que eu tenho procurado trazer nas minhas atividades de governança e de conselho, que olha, nós temos que conectar, nós temos que estar conectados, nós como empresas tradicionais que buscam a inovação, que buscam gerar valor, elas precisam estar conectadas, né? Conectadas internamente e conectadas externamente. As fronteiras têm que ser cada vez mais permeáveis, né? Temos que estar sempre olhando para fora, para a universidade, para os clientes, para os fornecedores, e trabalhar colaborativamente. E, por outro lado, para fazer isso, a gente tem que mexer na nossa cultura. Uma cultura de abertura, uma cultura que permita o erro, uma cultura de testar, uma cultura de realmente buscar mudanças, né, de uma forma verdadeira e com senso de urgência. O senso de urgência é muito importante. Essa combinação de coisas é o que eu tenho tentado nos meus conselhos, e no IBGC, e nos lugares, e nós, e a Heloísa vai falar mais, o IBGC também, como um todo, né, eu comecei essa jornada individualmente, mas logo, logo, o IBGC, que é um instituto maravilhoso e realmente
fundamental, onde eu faço muitas atividades, e logo foi no mesmo caminho, e nós estávamos, né, obviamente, individualmente, você pode pensar nisso antes, mas para fazer o Instituto todo, aí a Heloísa vai explicar, é uma coisa fantástica, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui na minha palestra, e ficou aberto, depois da Heloísa, para a gente discutir qualquer outro assunto. Tá? Obrigado, Cláudio. Ótimo, Thomas. Muito obrigado pelas tuas colocações, e certamente a gente vai voltar em vários pontos que você colocou, na hora que a gente abrir aqui para o debate. Tá? Eu vou passar diretamente, então, para a Heloísa, para contextualizar dentro de toda essa questão colocada pelo Thomas da cada vez maior preocupação e obrigação, necessidade, né, do ambiente de governança lidar com os aspectos prospectivos estratégicos da inovação, né, dentro do ambiente do processo decisório das empresas, e como o IBGC, dentro desse contexto, né, promove, né, e debate, serve como um fórum, né, onde todas essas questões hoje são absolutamente debatidas. Né, o grande hot topic, né, dos últimos tempos dentro da agenda do IBGC é justamente a temática da inovação. Então, Heloísa, por favor, te passo aqui para você dar sequência. Obrigada, Cláudio, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Obrigado a vocês pela presença, por estarem nos prestigiando. O Thomas esqueceu de dizer, ele coordena dentro do Instituto, como voluntário, a nossa comissão responsável por práticas no Conselho de Administração. Então, muitas das atividades que o Thomas faz dentro do Instituto é num caráter pro bono, assim como o Cláudio já coordenou comissão dentro do Instituto. Então, esse comprometimento dos nossos associados, que hoje são mais de 2.000, é algo que torna o IBGC diferenciado. O Instituto hoje completamos agora, vamos completar, dia 27 de novembro, 23 anos. A nossa sede é São Paulo, estamos em 7 outras capitais do país, e o propósito do Instituto é disseminar as melhores práticas de governança corporativa. Então, temos uma coleção muito grande de publicações relacionadas ao tema de governança corporativa. Eu me incorporei ao Instituto em 1998, eu fui aluna do primeiro curso de conselheiros de administração, e naquela época não existia nenhuma publicação no Brasil sobre o tema, e nem mesmo existia a tradução de Corporate Governance para o português. Em 1999, nós fizemos a tradução, na época eu estava no conselho do Instituto, nós fizemos a tradução do termo. Eu até hoje me questiono se governança corporativa é a melhor tradução ou não para o termo. E em 1999 nós lançamos também o primeiro código de práticas de governança, na época totalmente voltado para as práticas de conselho de administração. Então, hoje nós temos um portal do conhecimento dentro do website do Instituto. Se vocês não conhecem, por gentileza, entrem, que vocês vão ficar impressionados com a quantidade de publicações que existe hoje, depois de 23 anos, sobre o tema de governança. Nesse portal, nós temos todas as publicações do Instituto, o download é gratuito, assim como temos também publicações de parceiros do Instituto, sempre a temas correlatos à governança corporativa. Então, fica a minha sugestão para que vocês conheçam o nosso portal. Um pouquinho sobre mim: eu sou formado em Economia pela Unicamp, fiz Ciências Contábeis depois pela PUC de Campinas e fiz mestrado no Mackenzie. Um dos meus professores está sentado aqui na plateia, e, na época, a minha dissertação de mestrado foi voltado para as empresas uma janela de mercado que aconteceu no mercado de capitais brasileiro, empresas que tinham controle pulverizado. E quero fazer doutorado. Ainda não peguei o fôlego, mas tenho interesse e quero fazer doutorado. Então, vou trazer um pouquinho de números primeiro para vocês, e depois vou complementar o que o Thomas disse, da correlação, da importância da inovação e esse olhar que vem do topo, o tone of the top,
do Conselho de Administração nesse tema. Então, 5 dados para começarmos. Em relação à inovação, o Brasil é o 64º no Índice Global de Inovação. Nós estamos atrás, só na América Latina, do Chile, da Costa Rica, do México, do Uruguai e da Colômbia. Então, a gente sempre pensa que América Latina, Brasil é número 1, a realidade não é mais essa. Outro dado, quanto à pesquisa científica, estima-se que 50 mil pesquisadores deixaram o Brasil a universidades internacionais. E muitos desses pesquisadores não voltam. Eles alegam que eles não têm condições de trabalho no Brasil, a burocracia brasileira é muito grande, a pesquisa científica ela demora para ser desenvolvida, então muitos desses pesquisadores vão e ficam para a nossa infelicidade. O terceiro índice que eu trouxe para vocês, nós somos o 62º país mais lento em termos de registro de patentes. Então, olha quanto a burocracia, quanto o custo Brasil nos atrapalha. As empresas brasileiras, elas investem muito pouco em inovação, muito pouco em P&D, e metade do gasto dessa inovação vem do governo, não é do próprio setor privado. E o último dado, a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, ela cruzou dados de produtividade, exportação e taxa de inovação de 24 setores do nosso país, com esses mesmos segmentos nas 30 maiores economias do mundo. E o resultado mostrou que 14 setores eles precisam adotar com urgência estratégias de inovação e de digitalização para eles se tornarem competitivos internacionalmente. Então, nós estamos falando de mais de 50%. Antes de nós começarmos a discussão, nós estávamos na sala do professor Cláudio discutindo o agribusiness no Brasil e como essas empresas ainda não têm, não vamos falar nem de governança, nós vamos falar de gestão. Imaginem quanto a inovação. Então, precisamos trabalhar no alicerce dessas empresas para melhorarmos a gestão, melhorarmos a governança e termos setores competitivos mundialmente. Em relação ao Conselho de Administração, hoje ainda existe uma visão muito grande de controle por parte dos conselheiros. Então, nós falamos que eles estão olhando no retrovisor, eles estão olhando mais para compliance, para gerenciamento de riscos, preocupados com o resultado trimestral ou com o resultado que aconteceu no trimestre anterior. Então, eles precisam mudar, ter um mindset, como disse o Thomas, muito mais voltado para a inovação, para o futuro daquela empresa, do que com essa preocupação de controles. É algo que estamos trabalhando lá no Instituto, porque, se vocês me perguntarem hoje, um dos principais cursos que a gente tem a maior lista de espera, além do conselheiro, que é o número 1, é o curso de compliance. Então, existe sim uma preocupação com o gerenciamento de riscos, com o compliance, com esse olhar de controle do próprio conselheiro. Em questão de inovação, o que nós vemos nas empresas brasileiras, que o assunto é muito mais discutido na gestão, na diretoria, do que no próprio conselho. Então, a preocupação que existe, que a gente discute no Instituto, é que tem que estar, a questão de inovação, ela tem que estar no DNA da empresa. Tem que começar no conselho, e daí ele tem que ir se ramificando por toda a empresa e não ficar estagnado somente dentro da diretoria. Então, hoje é a diretoria que lidera isso nas empresas e nós estamos fazendo um trabalho de forma que os conselheiros estejam cada mais atentos a essa importância do conselho estar envolvido e também conheça, dentro do setor que aquela empresa atua, a questão de inovação, quais são os temas prioritários. O conselho, ele é responsável, ele é o guardião da estratégia, foi colocado pelo Thomas, e ele tem que assumir essa pauta, porque inovação está dentro da estratégia das empresas. Outro ponto importante, eu achei até que o Thomas ia comentar, quando nós estivemos agora recentemente no Vale do Silício, existe uma cultura do erro muito grande lá no Vale do Silício. Aqui no Brasil, ao contrário,
talvez por uma falta até de recursos financeiros, nós não temos essa cultura do erro. Nós não podemos errar, porque o recurso financeiro alocado, ele vai fazer falta se houver um erro no futuro. Nós ouvimos lá alguns termos como fail fast e learn fast. Então, é muito comum. As palestras que nós escutamos olha, eu comecei uma startup, não deu certo, eu comecei outra, não deu certo, a minha terceira virou um unicórnio. Então, lá é muito comum essa cultura do erro e é algo que temos que aprender aqui no Brasil também. Não é porque não deu certo, você tentou e não deu certo a primeira vez, você não deva continuar fazendo. Então, esse mindset do conselheiro focado no controle e esta falta de cultura de erro é algo também que está atrapalhando as discussões mais profundas de inovação. Uma outra frase que nós ouvimos lá, que o Thomas mencionou rapidamente, é a seguinte: Uber yourself before you get Kodaked. Então, seja inovador, como a Uber foi. Quem imaginava que a Uber ia estar quase praticamente nos principais países do mundo e tomando um lugar de uma indústria que era totalmente consolidada, que era a indústria dos táxis. E a Kodak, que imaginava que, todos vocês sabem, mas a câmera digital ela nasceu dentro da Kodak e a Kodak não quis implantá-la, não quis trazê-la para dentro, porque a grande receita dela vinha dos filmes. Então, esta frase é uma frase que eu queria que todo conselheiro tivesse na sua mente. Então, se preocupe, porque está mudando. Vocês também devem ter lido que o Jorge Paulo Lemann disse num evento recentemente que ele se sente um dinossauro amedrontado, em função do que está acontecendo no mundo, quantas cervejarias, micro cervejarias, que pipocaram aqui no Brasil. A gente vai no supermercado, a quantidade de cervejas diferentes, de marcas diferentes que tem, e não só nisso, mas em outros setores que eles atuam também. Então, existe uma preocupação. O próprio presidente do Conselho do Itaú disse a preocupação que eles têm dentro do Itaú com as fintechs que estão nascendo. Agora a gente tem a Agritech, a gente tem um monte de pequenas que estão se movimentando também no setor de saúde, então é algo importante também. Então, nós somos competitivos em alguns setores, o agronegócios é um setor competitivo do Brasil, mas a gente ainda, em termos de tecnologia, tem muito a ser feito. O IBGC participa de uma organização mundial que chama GNDI, Global Network of Directors Institute. Ele congrega, essa organização congrega os 23 maiores institutos de governança e de conselheiros de administração do mundo, e nós fizemos uma pesquisa, lançamos agora no nosso congresso, no dia 1 e 2 de outubro, junto com o GNDI. Então, os dados do Brasil mostram que, em termos de inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, blockchain, os nossos conselheiros têm um pouco de preocupação, mas muito aquém daqueles conselheiros que responderam das outras entrevistas do mundo. Cybersecurity é um assunto, ou segurança cibernética, é um assunto que está na pauta, assim, número 1 dos conselhos internacionais. Quando a gente entra com este assunto, fazemos evento ou discutimos, mesmo nessa pesquisa com o GNDI, todo mundo diz que tem uma preocupação relevante no restante do mundo. Aqui no Brasil, ele ficou em 5º lugar em termos de preocupação em temas relacionados com tecnologia. Então, ainda tem muito a se falar de segurança cibernética dentro dos conselhos brasileiros. Você mencionou a questão do Facebook, o problema que houve com o Facebook. Isso pode acontecer com qualquer empresa brasileira. Hoje, o controle dos dados é algo que o conselheiro tem que estar atento e tem que estar muito preocupado. 40% dos conselheiros brasileiros que responderam a pesquisas, eles dizem que eles não têm um nível médio-alto de compreensão sobre segurança cibernética e riscos cibernéticos.
Então, o que está sendo feito? Ainda é uma discussão que nós estamos fazendo, ou o conselheiro ele aprende sobre tecnologia, ou deveria ter dentro do conselho alguém, um expert em tecnologia. Uma outra opção, será que deveria haver no conselho um comitê de tecnologia, um comitê de assessoramento ao conselho voltado para a tecnologia? A gente tem visto em outros países que têm um mercado de capitais mais adiantado, onde existe conselhos com um nível maior de conhecimento, é que as três coisas estão acontecendo. Então, você tem uma preocupação muito grande dos próprios conselheiros deles adquirirem conhecimento nesta área, comitês formados por conselheiros e por experts externos sobre isso, e as empresas cada vez mais buscando, dentro da diversidade do conselho, pessoas que sejam experts nesta área de tecnologia. Não dá mais para nenhuma empresa estar de olhos fechados à questão de tecnologia e à questão de inovação. Se ela continuar míope em relação a isso, a chance dela acontecer o que aconteceu com a Kodak e ela não continuar no mercado é algo muito grande. Não sabemos qual é o melhor modelo, mas fica aí a dica para os conselhos do Brasil. Em termos de inovação no IBGC, esse foi o tema do ano de 2018. O tema deste ano é Ecossistema da Governança, Inovação e Legado. Então, nós fizemos uma publicação interna sobre inovação, criamos 2 novas comissões. Comissões do Instituto, elas são formadas por associados. Como eu mencionei, o Thomas coordena de conselho, o Cláudio coordenou do terceiro setor. Terceiro setor? Participei da sustentabilidade. E participou da sustentabilidade também. Então, nós temos 21 comissões e criamos mais 2 este ano, uma de inovação e uma de startup. Então, o Instituto está muito preocupado com esse assunto. Thomas mencionou do Cubo. Nós fizemos uma parceria com o Cubo, com o Flávio Pripas, que é o CEO do Cubo. A partir de janeiro, o Instituto vai estar dentro do Cubo, assim como o Banco do Brasil, na Plug and Play. Nós vamos, no primeiro momento, fazer um mapeamento das startups que estão no Cubo, para nós entendermos o quanto elas têm ou não têm de práticas de governança, e, num segundo momento, nós vamos disponibilizar conselheiros do Instituto, conselheiros certificados pelo IBGC, para darem uma mentoria gratuita para essas startups, de forma que elas já iniciem com um modelo de governança corporativa. Então, pensando que a dimensão é totalmente diferente daquela que pregamos hoje para as empresas médias e grandes. Não é isso. Nós temos que ter um modelo específico para a startup. Não dá para querer uma startup com um conselho de 9, 10 pessoas e a maioria independente. É diferente também. Nós fizemos um encontro de conselheiros no mês de junho, 250 conselheiros discutindo inovação. Dia 1 e 2 de outubro, o nosso congresso, o tema foi inovação, então pelas avaliações foi considerado que 95% dos respondentes que atendeu a expectativa ou superou a expectativa. Então, trouxemos os principais nomes de inovação do Brasil, a gente trouxe para este congresso. E por final, nós lançamos um livro, Governança Corporativa e Inovação, Tendências e Reflexões. Tem vários documentos sobre inovação no nosso website, que vocês podem fazer o download gratuito. E Thomas mencionou, levamos um grupo de 55 associados para o Vale do Silício, fomos, na sequência, ficamos no Summit da Singularity University, que hoje é considerada a número 1 em termos de inovação. Fizemos, a semana passada, uma visita em Recife, uma jornada técnica nacional no Porto Digital e no César, que é o Centro de Estudos Avançados do Recife. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. E em maio do ano que vem, nós estamos levando 80 associados para Israel, que é o segundo hub
internacional em governança corporativa. E, desculpa, em inovação. Então, existe uma preocupação muito grande do Instituto. A gente tem, o Conselho e o IBGC têm uma responsabilidade de mostrar para os conselheiros que nós temos que olhar para frente e não olharmos para o retrovisor. Então, estamos à disposição de vocês. Os conselhos têm que ser um carro da Tesla e não um Fusca. Então, era isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Luísa. Obrigado, e a Heloísa, né, foi super, né, Thomas e a Heloísa, na verdade, né, acertaram pontualíssimos, que, aliás, é uma tradição no IBGC, dos eventos começarem sempre em cima da hora e terminarem, quer dizer, um rigor lá em inglês do controle do tempo. Disciplina. Né? Disciplina, isso aí. E, bom, eu queria abrir o debate agora, deixar né, as questões aí para serem colocadas, mas só aproveitando um gancho, né, e colocando um parênteses em todo esse contexto que a Heloísa colocou, queria já deixar um convite, né, para o IBGC no ano que vem, só para contextualizar, nós aqui na FEA, no Departamento de Administração, iniciamos um movimento que se chama Science Meets Business, né? Justamente a ideia de aproximar a comunidade acadêmica do ambiente de negócios. Isso começou né, na gestão do professor Esbraja, que estava aqui, o professor Moacir Miranda, né? A gente iniciou essa atividade, né, e fazemos um seminário, começou esse ano, na verdade, o primeiro evento foi no primeiro semestre desse ano, teremos a continuidade no ano que vem, com uma série de atividades, e gostaria de ter o IBGC, nós gostaríamos, né, já falo em nome do professor Moacir, que me permitiu colocar isso, para participar dessa atividade. A gente tem um painel do IBGC nesse evento, né, que procura justamente aproximar, né, todo o ecossistema de inovação e a oportunidade que nós, dentro do ambiente acadêmico, né, na área de negócios, temos, né, um papel nessa aproximação, né, dessas alternativas. Então, já está feito o convite extraoficial, logo você recebe o convite oficial aí, tá bom? E eu queria, então, já imediatamente abrir aqui para questões. Eu também tenho algumas questões, mas queria primeiro, né, deixar a palavra aberta. Meu nome é Johnny, sou doutorando no Mackenzie. O professor Thomas falou de inovação, que as empresas precisam testar, precisam ter aquela cultura empreendedora, né? E aí eu fico pensando se as leis elas permitem isso, se realmente ter a cultura empreendedora seria o maior desafio, ou se nós temos leis que permitam essa inovação nas empresas e essa disposição dos conselhos. A culpa é sempre do outro, né? Tudo que dá certo, fomos nós que fizemos. Tudo que dá errado é porque o governo isso, o meu colega aquilo, o concorrente aquilo. A gente tem as leis que tem, a gente tem que trabalhar para melhorar essas leis. Elas não favorecem a cultura empreendedora, mas, apesar desses dados terríveis que a Heloísa mostrou, o visual de quem está há 3 anos visitando coworkings, conversando nas empresas, lendo revista, é uma expressiva melhoria, né, visual da quantidade de inovação que está sendo feita. Coworkings espalhados e até com espaços ociosos, porque já tem muito. O Cubo quadruplicou, o número de empresas mudou de prédio. Todos os conselhos, apesar de todos os problemas que a Heloísa falou e são perfeitos, todo mundo começa a se preocupar com isso, né? Nós temos 3 unicórnios no Brasil, empresas que realmente se valorizaram, mesmo países que têm mais inovação que a gente, não chegaram lá. O potencial do Brasil é incrível e as coisas estão acontecendo. A ambição, o mindset tem que ser grande. Você só faz coisas se você tem muita ambição. Quando você, custa a mesma coisa você pensar grande e você pensar pequeno. Então, pensa logo grande, e é o que a gente vê em Israel. Um país de 8 milhões de pessoas, eles nem ligam para Israel. Eles olham assim e dizem assim, nossa, eu sou conselheiro de uma empresa onde a gente trouxe uma tecnologia israelense sobre perdas de água. O Brasil perde muita água.
E Israel, como é preocupado com isso, também tem água. Então, a empresa que a gente trouxe na EGEA, a EGEA Saneamento, uma empresa israelense, o fundador da empresa, o negócio dele era achar água em Marte. Pô, achar água em Marte. O que eles fazem em Israel muito legal, eles juntam com alguém mais aterrado, alguém de negócio. O cara disse, legal, mas antes de achar água em Marte, vamos fazer uma coisa aqui na Terra mesmo, né? E aí ele começou a ganhar dinheiro. E eu imagino que ele vai achar água em Marte também. Mas tem uma maior produção de dessalinização de água. É isso mesmo, né? Nós não precisamos tanto de dessalinização no Brasil, mas nós temos... É absurdo a perda de água que a gente tem, né? A abundância gera essa falta de... Mas o importante é que o cara abriu a empresa para achar água em Marte, né? Alguém deu uma aterradinha nele, ele está ganhando dinheiro achando água no Brasil. E, com certeza, vai achar água em Marte, né? Mas, então, é isso. Acho que temos que pensar grande, trabalhar nas leis. Existem gente trabalhando e tentando mudar o tempo todo, e à medida que o movimento de inovação aumenta e os conselheiros se preocupam com isso, o governo é um stakeholder importante para a gente. Então, a gente também, e nós temos uma área de advocacy também, né? Acho que também fica a ideia aí da gente tentar trabalhar a inovação junto com a advocacy, né? Temos professor. Bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, meu nome é Wilson Nakamura, eu sou professor do Mackenzie. Em primeiro lugar, queria parabenizar a organização desse evento, a iniciativa, né, muito interessante a temática. Parabenizar a apresentação aí da Heloísa e do Thomas, muito boas. Bom, a pergunta que eu queria colocar aí para vocês é o seguinte: essa temática de inovação dentro de governança corporativa, eu acho que é extremamente importante, atual, né? Mas eu queria também trazer aqui uma reflexão. Talvez a gente precisaria discutir também um pouco mais a governança das universidades. Eu acho que as universidades têm um papel fundamental do ponto de vista do desenvolvimento da inovação no país, né? E então queria trazer essa reflexão, essa questão para vocês exporem as suas ideias. Será que nós não temos que rever os modelos de governança das universidades brasileiras, sejam elas públicas, sejam elas privadas? A gente se espelha nos Estados Unidos, a gente vê o quanto que é importante a Universidade de Texas, lá em Austin, a Universidade de Stanford, de Berkeley, lá no Vale do Silício. Então, eu queria ouvir de vocês a respeito disso. Muito obrigado. Posso falar, claro. Thomas, na tua frente? Nakamura, o que a gente tem visto, na realidade, dentro do Instituto, nós nunca discutimos especificamente a questão da governança na universidade. O que nós temos visto e recebido é um fluxo grande de pessoas ligadas às universidades que vêm fazer o curso de formação de conselheiro. E ali eles têm aulas sobre governança. Nós demos um curso específico para o Conselho do Mackenzie, alguns anos atrás. Desde então, as pessoas que entram no Conselho do Mackenzie, eles vêm para o Instituto, eles fazem até a certificação. Eu não acredito que seja algo imposto, mas sim um conselheiro vai falando para o outro e acaba participando. Mas nós nunca entramos, pelo menos que eu me recorde, da discussão no âmbito da universidade. O quanto a governança deveria ser mudada ou aprimorada dentro das universidades brasileiras. As pessoas individualmente têm nos procurado. Está aí uma ideia para o Cláudio, puxar a gente montar uma comissão. Olha, vai ser um pouquinho complexa. Está aqui o professor Roberto Sbragia, que tem uma grande experiência no ambiente dos conselhos da USP, né? Quer dizer, certamente é altamente desejável. Acho que o professor Nakamura levantou um tema, mas vai ser quente essa comissão, né, Sbragia? Não vai ser fácil, né? Mas fica aí a mensagem. Quem sabe a gente pode avançar numa... Tá? Mas o que a gente pode dizer, Cláudio, que certamente uma das áreas muito sujeitas à disrupção é toda a educação. Sim, né? não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O ano passado, daí vem os assuntos, né? O ano passado a nossa jornada técnica foi para Hong Kong e Singapura.
E antes de nós irmos para a jornada técnica, nós montamos um grupo de estudos que faz toda uma preparação de conteúdo e nós divulgamos isso para quem vai participar da jornada técnica. Então, nós estávamos comparando Hong Kong e Singapura na década de 60, na área de educação, com o Brasil. Nós estávamos muito na frente de Hong Kong e Singapura e, para grande infelicidade nossa, hoje eles estão no topo e nós estamos lá no bottom line da questão de educação. Então, a gente viu isso ano passado, e indo para a Ásia, você vê o quanto é importante a educação, o quanto eles cresceram e o quanto eles estudam. Em todos os níveis, né? Educação, principalmente no básico. Bom, tem uma questão aqui, depois... Eu queria pedir só para as pessoas se apresentarem rapidamente, para a gente contextualizar. Eu sou Elisa, sou doutoranda da PUC, estudo o tema de governança nos conselhos. Então, assim, queria realmente parabenizar, porque eu acho que esse diálogo é fundamental até para dar sentido para a pesquisa acadêmica, a gente saber que esses são os temas-chave, assim, né? Consegui anotar várias... atrás de um pesquisador do Instituto, que é o Tobias, que é doutorado aqui pela USP. Eu consegui anotar vários, acho que uma pauta assim, de alguns assuntos que podem ser mais explorados pela academia. Eu queria comentar um deles, assim, de uma leitura própria, porque foi falado da cultura do erro, né, e talvez a gente tenha que fomentar um pouco mais isso. Eu tinha uma leitura, e até realmente para compartilhar, uma impressão de que a gente estava indo numa outra linha, de muita responsabilização dos agentes e talvez até uma cultura do medo, assim, entre conselheiros, e talvez como se isso tivesse um tema agora recente. Faz sentido isso? É uma coisa a ser mudada? É um ponto de inflexão? Ou não? Assim, Depois eu queria dar um pitaco nessa questão também. Acho que todo mundo vai querer falar, então vou ser bem breve. Nós vivemos um contexto de lava-jato e de uma série de escândalos que estão mudando a cara do país. Então, nenhum conselho de administração, nenhum assunto de governança está fora de um ambiente que existe. Então, ele puxa um assunto e eu espero que passe logo, né, mantenha uma base boa e que a gente possa se preocupar, como a Heloísa falou, muito mais com a criação de valor, a parte estratégica, do que a parte de controle. Mas será inevitável para nós, conselheiros, e eu trabalho em comitês de auditoria, e eu pego pesado em compliance, não tenho alternativa. Sim, sim. A lei exige isso da gente, e o ambiente também. Nós temos um caderno de governança sobre a responsabilidade do conselheiro. Então, se você não leu ainda, faça o download no nosso portal do conhecimento, veja isso. Existe, sim, uma preocupação, até porque hoje existe penhora online, é a coisa mais fácil do mundo, o juiz entrar lá e pegar os recursos que você tem na tua conta bancária ou na tua aplicação. Existe um seguro D&O que os conselhos acabam fazendo para os conselheiros, então é um seguro para directors and officers, que é para o conselho e para a diretoria, mas que esse seguro cobre, tem que se ler muito bem a policy, porque ele tem muitas coisas que não são cobertas. Então, existe sim uma cultura de medo hoje, uma preocupação em qual empresa eu estou entrando, qual empresa eu estou aceitando um assento como conselheiro. Quando as pessoas vêm conversar comigo sobre isso, eu até falo, faça um due diligence antes de você entrar, porque o conselheiro, ele tem, se for uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, ele tem a mesma, ele é um administrador pela lei das SAs, ele tem a mesma responsabilidade que tem um diretor que está no dia a dia. E essa questão, eu não sabia, eu não vi, esse tom naive não existe para um juiz quando ele está julgando alguma coisa. Deixa eu só fazer um complemento. Na verdade, a tua questão, né, era exatamente uma que eu ia colocar para ambos aqui, e uma reflexão que eu faço em cima disso é que exatamente o ponto que você coloca, quer dizer, pelo medo, por toda a responsabilização, por tudo que foi colocado, né, os temas de controle, de conformidade, de compliance é default para qualquer conselho atacar de uma forma muito intensa.
né? E aí fica a questão de, bom, e aonde está o espaço para o prospectivo, né? Para discutir inovação, para discutir toda essa agenda que a gente está trazendo aqui. E talvez, né, talvez as próprias rotinas, né, Heloísa e Thomas, a dinâmica do processo de governança, né, os padrões, as referências que nós temos, talvez vão mudar, né? Quer dizer, em termos das rotinas processuais, da quantidade de reuniões de conselho, o grau de envolvimento do conselheiro com a empresa, né, a forma como os comitês atuam, né, junto né, como espelho da gestão para trazer questões para a deliberação do conselho. Talvez essas rotinas todas vão mudar, porque tem aquela máxima da governança, né, hands off, nose in. Quer dizer, o conselho ele, né, está com a mão fora de tudo, mas tem o papel de estar ali cheirando tudo. Mas talvez tenha o lado do... Cada vez mais a gente vai ver o brain in, né? Quer dizer, o conselheiro cada vez mais tendo que ter um engajamento muito mais intenso com a empresa. Isso vai implicar em mudanças de rotinas e até em boas práticas, né, do que é a dinâmica de gestão de um conselho, né? Talvez o tempo dedicado dos conselheiros às empresas terão que ser muito maior, né? Talvez número de conselheiros talvez tenha que... Número de empresas que o conselheiro atua. Sim, exato, né? Exato, porque ele vai ter que ter um foco muito maior. E aí, como definir certas fronteiras entre o papel do conselho e o papel da gestão? Quer dizer, redefinir, mesmo mantendo a premissa de não estar com a mão na... Né, como é que se evita, né, de ter algumas fricções nesses... Mas certamente vai ter que ter um novo papel, um repensar da forma do conselho atuar nas empresas. Um caso, acho que muito interessante para a gente acompanhar é o da Netflix, né? Quer dizer, a forma como a dinâmica toda do conselho do Netflix hoje acho que é um case muito interessante para a gente acompanhar e estudar, né, que pode servir de referências para a gente, né? Olha, dava para ficar a tarde inteira aqui contando o que nós ouvimos lá no Vale do Silício de um brasileiro que trabalha na Netflix e como é diferente a forma de atuação deles no termos de recursos humanos, como eles trabalham. Então, você tira férias quando você quer, você tem um horário totalmente flexível. Se você quiser tirar, ele tinha acabado de tirar 2 meses de férias, ele resolveu que ia ficar 2 meses fora. Então, você quer comprar um notebook, você tem um cartão corporativo, você vai e compra e não tem que prestar contas para ninguém. Não tem orçamento. Então, é totalmente diferente, né? Totalmente do que nós estamos acostumados, não é igual. Outro paradigma. Eu só queria, para te ajudar bem rapidinho, o que eu acho, bem na linha que o professor Cláudio ele foi falando, eu fui lembrando, o que eu estou vendo acontecer é uma atividade forte em comitês, liberando o tempo do Conselho de Administração. Então vai acontecer tudo isso que a Heloísa e o professor Cláudio falaram, que é mais envolvimento na mesma empresa através dos comitês. E os comitês vão tratar fortemente de compliance, de uma série de detalhes, e o conselho vai estar um pouco mais liberado. Ele vai receber o reporte, né? Por isso que cada vez mais os conselheiros estão no comitê, assim eles depois fazem a interface e tratam, né? É uma forma de aumentar o número de horas dedicado a determinados temas, mas não dentro do conselho, e sim via comitês. Isso, para mim, eu estou vendo claramente essa tendência. Pessoal, tem mais... Eu vou pedir, então, para fazerem as duas questões juntas, né, para não perder. O Tobias já está me olhando feio, porque ele já deu... Ele já incorporou a cultura do IBGC, viu, Heloísa? Do rigor do tempo. Mas só para a gente, né, finalizar, então, tem inclusive um aluno meu aqui da graduação, depois a tua colocação. Eu vou pedir para os dois fazerem e a gente ter uma resposta conjunta também, tá? Tudo bem. Bom, pessoal, meu nome é Tomás, eu sou aluno do curso de administração, bem parecido com o teu, inclusive, só com o Z no final. A minha dúvida vai muito de encontro com o que você comentou, Heloísa, que parte do conselho tem muito olho voltado sempre para o retrovisor, né? Me parece um pouco paradoxal você falar, o conselho ele tradicionalmente tem esse olho voltado para o retrovisor, mas ele também precisa olhar para frente, então ou ele é vesgo ou ele vai bater o carro. Exatamente. Como é que o IBGC, não sei, talvez até por experiência de vocês,
Como é que as empresas lidam com isso em termos de estrutura organizacional na questão do conselho? Então, se forma um comitê que se pensa a respeito dessa questão de inovação e se traz todas essas indicações, essas proposições para o conselho, e se é algo mais cultural, como é que funciona essa questão na prática dentro das empresas? Vamos pegar outra questão para a gente... Bom dia, meu nome é Gabriel, sou mestrando aqui na casa, sou conselheiro de administração e tenho uma consultoria de estratégia. Então, vou unir tudo para fazer uma pergunta. É um conselheiro sem cabelo branco, tá vendo? É a diversidade de faixa etária, excelente. A questão é a seguinte, vocês comentaram que há uma certa falta de informação para os conselheiros em relação à inovação. Ao mesmo tempo, eu acho, agora fugindo do lado acadêmico, não tenho a literatura para dizer isso, mas a minha percepção é que a estratégia montada pelas empresas, é impossível ela não olhar para o lado e não entender que esse mercado mudou, que as startups estão aí. Então, recentemente, num projeto, a 8ª maior empresa de inovação no Brasil nos procurou para fazer um projeto para montar uma startup para eles, porque eles estavam com dificuldade de contratar startup, porque ou pedia a ISO 9001, então era impossível uma startup ter ISO, ou 3 cotações, ou dentro do compliance. Como vai fazer 3 cotações com uma startup que tem um modelo inovador? Então, aí, na questão, a gente teve que inovar na proposta para tentar convencer o CEO para levar isso para conselho e tudo mais. Claramente, parecia que tinha um problema forte de agência, interesses diversos ali. Então, se realmente, e existe algum estudo que mostra que é falta de informação mesmo, ou se é problema de agência, algum outro problema que esteja atrapalhando? Porque olhar para o lado e não ver inovação, acho que é difícil. Vou responder um pouquinho mais a dele, o meu xará, você... Mas só para dizer que existem, sim, pesquisas e experiências mostrando que o interesse real em inovação talvez seja muito menor, exatamente pelo que você está colocando. O CEO, ele tem alguns anos, ele é cobrado, ele fica pouco tempo na empresa, ele é cobrado trimestralmente para o resultado e, portanto, o interesse dele em inovação, isso são pesquisas fora, né? O interesse em inovação dele é meio demagógico, meio superficial, né? Corroborado por alguns contatos que eu tenho de pessoas que mexem com inovação que não sentem muito interesse real de algumas empresas de realmente né, se preocupar com o assunto. Esse ponto é muito relevante, fiquei muito espantado com essas conversas e esses textos que mencionam que o interesse em inovação é para inglês ver em muitas empresas. Tá? É uma coisa que a gente tem que ficar atento nos conselhos de administração. Muito bom ponto. Deixa eu passar para a Heloísa, só um pitaquinho. Na verdade, a literatura fala muito disso, da questão do entrincheiramento do executivo, né? Porque ele fica na zona onde ele domina, onde ele tem o conhecimento e resiste a mudanças disruptivas. É natural esse tipo de... A cobrança trimestral de resultado tem um efeito também muito grande no mercado. É a cultura de não errar, né? Hoje, não de amanhã. Eu vou responder aqui. Eu vou responder a do Thomas, então. Tomás, né? Esse olhar pelo retrovisor é o que a gente não quer que aconteça. Então, é importante que o conselheiro esteja preocupado com o gerenciamento de riscos, que ele esteja preocupado com o comitê de auditoria, as práticas da auditoria externa, da auditoria interna, com compliance, é muito importante. Mas o que nós queremos é que aumente essa preocupação com a parte de mudanças disruptivas, com inovação, com tecnologia. Então, o que eu quis trazer é que ainda existe esse olhar pelo retrovisor, mas já existe, sim, uma preocupação de muitas empresas nacionais que estão buscando cada vez mais inovações tecnológicas, até por uma sobrevivência de mercado. Hoje as fronteiras estão totalmente abertas. Hoje o teu concorrente não é mais a empresa que estava lá em Santa Catarina, é aquela empresa que está na China, é aquela empresa que está na Coreia. Então, hoje em dia, o mundo é globalizado. Então, tem sim que se preocupar com inovação. Os conselheiros estão preocupados com isso. Que essa pesquisa que nós fizemos no âmbito do GNDI mostra que a preocupação é maior nos conselhos dos outros países com
com temas de tecnologia e de segurança cibernética do que aqui no Brasil. Então, acho que o awareness dos nossos conselheiros precisa ainda ser maior. Mas já existe, sim, uma preocupação. A gente está fazendo, pela primeira vez, um curso de inovação para conselheiro. E nós tivemos, assim, lançamos o curso, ele lotou, é a primeira turma, eu não posso dizer ainda para vocês se está sendo... Pelo menos a gente tem ouvido que está sendo muito bom, mas é a primeira vez que o Instituto lança um curso voltado para a inovação, especificamente para conselheiros. Não é comercial, não, é só informação. Tá? Nessa linha também, a Abrasca criou, ela só tinha comitê jurídico, comitê de mercado de capitais. Agora, a Abrasca, que é a Associação das Empresas de Capital Aberto aqui no Brasil, ela criou uma comissão de inovação, e eu estou coordenando um subgrupo para conselheiros e C-level para discutir inovação. Então, é uma completa novidade, e na primeira reunião só apareceu um conselheiro. Olha, nós criamos o ano passado a de inovação e de startup, nós também não tínhamos. Então, até que ponto o IBGC também passou a se discutir inovação? Quando a gente pensou nessa comissão, foi meados de 2016. Então, 1 ano e meio só, né? 2 anos. E quem está lá é o Rafael Sasso, né? Que estava aqui naquele evento, o coordenador do... Você está com ele lá. Legal, que ótimo. Bom, pessoal, a gente podia continuar aqui, né? Agora tem, além da governança imposta pelo Tobias e pela organização aqui, né, tem a governança do estômago também, todo mundo meio com fome, então a gente vai ter que encerrar, mas olha, eu queria um agradecimento enorme para a Heloísa e para o Thomas, e a gente quer cada vez mais essa aproximação, né, que vocês não imaginam como é importante trazer a voz, né, de vocês aqui dentro, né, o quanto de alunos de graduação, de mestrado, de doutorado que podem, né, pegar a embocadura e desenvolver mais pesquisas. Quer dizer, acho que essa aproximação do IBGC com a academia, com a gente em particular, é um desejo já, né, de longa data, para estimular, né, que o nosso corpo discente, né, nos diversos níveis, possam atuar muito mais profundamente na governança. Tá? Então, obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? E peço uma salva de palmas para o Thomas e para a Heloísa.